Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. E eu começo te perguntando, quando a gente pensa em escola bilíngue, pode vir à mente, assim, num primeiro momento, escolas privadas e pertencentes a alguma comunidade estrangeira, certo? Mas se essa escola bilíngue for pública, como é que ela é? Que experiência é essa? É uma experiência de sucesso? É possível ter uma escola bilíngue numa área conflagrada da cidade? Hoje a gente vai falar sobre o ensino bilíngue na rede pública. Pode ser federal, estadual, municipal, mas a gente vai falar da experiência exitosa aqui do Rio de Janeiro. Quem está aqui do meu lado é a professora Gláucia Moraes, que é professora da Escola Municipal Professor Afonso Várzea, no Complexo do Alemão. Seja muito bem-vinda, professora, aqui ao Hashtag Educa. É um prazer receber você aqui. Prazer todo meu. Tem uma história, olha, gente, inspiradora. Professora, vamos começar. Escola bilíngue na rede pública, é possível? Sim, com certeza. Com certeza é possível. Por quê? Pense numa iniciativa inovadora que há praticamente 5 anos tomou conta da nossa rede e que hoje ela está, digamos assim, dentro de 10 escolas, né? Digamos, 9 português e inglês e 1 em português e espanhol. Então, um sonho que começou com apenas 2 escolas em 2013 e que hoje somos multiplicadores de todas essas que foram surgindo ao longo desse tempo. Agora, a escola bilíngue, você pode contar, você pode comentar, coloque aí sua experiência, tire dúvidas. Tá pensando em implementar na sua rede? Ó, não perde a chance não. Pergunta aqui tudo para a Gláucia, porque ela sabe de tudo. A gente estava comentando, 2013, já tem 5 anos. Né? Essa escola, ela tem uma metodologia própria, ela tem uma organização própria e ela faz parte de um projeto. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como é que é? Claro. As escolas que foram selecionadas na época, o critério principal que elas deveriam apresentar é oferecer o ensino em turno único. Porque para o aluno passar por essa imersão, né, nessa nova cultura, precisávamos ter uma ampliação também no tempo que esse aluno iria ficar na escola. Até porque a nossa educação infantil, ela tem 15 tempos semanais em língua estrangeira, e o Fundamental 1, né, do 1º ao 5º ano, são 10 tempos. Então, além do conteúdo em língua materna, né, e as outras atividades, educação física, arte. Então, essa criança, ela passa a maior parte do tempo tendo práticas, né, diferenciadas, né, tendo justamente uma imersão mesmo, não só na cultura, né, na nossa cultura, mas nessa cultura dessa língua adicional que está sendo inserida. Então, foi necessário não só uma preparação, uma formação específica para os professores que já estavam ali, mas para aqueles que iriam fazer parte desse processo de implementação, que no caso foram os professores de inglês, né? Além de preparar a comunidade escolar, né? Principalmente isso, para aquilo que estava por vir. Né? Então, passamos por um processo não só de mudança na identidade visual da escola, né? Começar, né? Tínhamos aquela sensação, eu quero entrar na escola e saber que ela era bilíngue, né? Ter a sensação que ela era bilíngue, não porque alguém me contou, estou numa escola bilíngue do Complexo do Alemão, não, mas perceber isso no ambiente escolar. E isso foi essencial, né? Os professores passaram por formação continuada, todos tiveram a oportunidade também de participar de cursos, né, sobre essa língua adicional que estava sendo inserida. E isso foi muito importante, porque não só o aluno estava passando por um processo de aprendizagem, mas também os professores, todos os profissionais ali envolvidos. A gente vai falar já desse processo de seleção, mas ela mandou para a gente aqui, olha, o layout, na verdade, a fachada da escola. Como a escola ela fica dentro do Complexo do Alemão, ela entrou na campanha por um Rio de Paz, né? Essa é uma escola de paz. E aí, a faixa, você tem a versão escrita na fachada da escola em português e em inglês. Dá para ver? Produção, tá ok? Dá para ver? Aqui, olha, também
tem outra foto que a professora enviou. Toda essa parte de comunicação visual dentro de identidade visual da escola, ela é feita, o cardápio a gente não vai conseguir ver, você vai acompanhar isso que eu estou te mostrando aqui agora no celular, a gente está colocando essas fotos nas postagens, então você pode clicar, ampliar, visualizar melhor. Eu só vou mostrar um aqui, ó, sala de aula, tá? Sala, room. Então, o que acontece? A disposição, a comunicação visual dentro da escola também é bilíngue. Sim. Porque numa escola bilíngue, os dois idiomas precisam caminhar juntos. E isso faz total diferença. Mesmo no nosso caso, que é português e inglês, o inglês sendo ensinado de forma como uma prioridade, a gente não pode descartar aquilo que o aluno traz de bagagem, que é a língua materna e aquilo que ele também que é o que ele vai ouvir em casa, né? A maior parte do tempo. Exatamente. Então, quando a gente trata de um ensino bilíngue, a valorização tem que acontecer dos dois idiomas. Né? Então, a gente até mudou até a forma de tratar o professor, né? Não é somente o professor que eles chamam P2, ou o professor regente, a gente fala o professor de língua materna, ou o professor de inglês. A gente tem esse cuidado para poder o professor se sentir parte daquele processo, que envolve uma escola inteira, né? Desde da portaria até a gestão da escola. A gente estava conversando, a professora Gláucia é formada em letras e em pedagogia, né? Sim. Letras, português e inglês. E os outros professores também tinham que ter algum diferencial no currículo por conta disso, para poder entrar na escola, fazer parte do projeto? Todos os professores que entraram para o projeto já são da rede, né? Boa parte eram professores já de inglês, né? Fizeram o concurso para professor de inglês, né? Temos professores que eram formados apenas em pedagogia, digamos, era o P2, né, da época, e mesmo assim tentaram a seleção, porque a seleção foi aberta para todos os professores. Nós tínhamos também um professor que ele era professor de educação física em inglês. Então, olha que legal! Ele era formado em educação física e fluente em inglês, então contribuiu muito, né, com todo esse processo, né, a dinâmica, né, desse processo. E mesmo já sendo da rede, nós participamos de uma seleção bem rigorosa para fazer parte desse projeto, né? Vimos o edital, fizemos prova de proficiência, fizemos entrevista, dinâmica de grupo, tudo para poder ver se tinha aquele perfil, né, para esse projeto que seria algo inovador dentro da nossa rede. Agora são 10 escolas, 9 de língua portuguesa e inglesa, uma de português e espanhol. Correto. Ano que vem tem mais? Ano que vem temos mais. Ano que vem, a nossa secretaria tem a pretensão de ampliar, né? E quando eu falo em ampliar, a gente pensa, será que vai ter mais de inglês? O que está faltando? Já não tem todas as... Né? Eles estão pensando em ampliar para português, alemão e português e francês. Então, são duas que serão em caráter experimental, assim como as de inglês, né? Começaram ao longo desses anos. E essas escolas já estão sendo pré-selecionadas, né, porque atenderam o requisito número 1, que seria oferecer em tempo integral. Né? Então, essas escolas já estão passando por uma consultoria, elas vão contar com a parceria institucional, né, parceiros não só para o desenvolvimento de material didático, que é bem específico, né, para as escolas bilíngues, a questão da formação do professor, né, e também o incentivo de inserir essa nova cultura, né, dentro da escola. Então, eles também estão passando por visitação nas escolas que já existem, até mesmo para entender como é o funcionamento, para tentar aplicar aquilo ali nas novas, né? E, assim, a pretensão mesmo é fazer com que dentro da nossa rede realmente seja possível acontecer iniciativas inovadoras. O que é muito bom. A Afonso Várzea tem mais de 500 alunos, Sim, né? 547 atualmente. Da educação infantil ao quinto ano. Ao quinto ano. Ao todo, nessas 10 escolas, a gente tem quantos alunos? Nas de português e inglês são em torno de 4.500 alunos e espanhol 371 alunos. Ou seja, é possível fazer sim, né? Quando a gente pensa, porque, na verdade, quando a gente pensa em sistema público de educação, a gente está falando de uma quantidade enorme de crianças
e de professores, funcionários. É mexer na vida de todo mundo e fazer uma proposta de ensino diferenciado, né? O ensino público, ele tem essa característica, né? Você não está lidando apenas com um número reduzido de alunos e uma proposta muito particular, digamos assim, de uma única escola. Você está falando de rede, então o número é alto. Já são 5 anos. Que balanço a gente pode fazer aí? O que você pode traçar da sua experiência na Várzea, lá na Afonso Várzea, em 5 anos? Como começou e como está agora? Quem é o aluno que entrou na educação infantil e está saindo agora no 5º ano? Vamos lá. O aluno que começou em 2013, atualmente ele está no 4º ano, já caminhando para o 5º. E eles têm a consciência que há uma expectativa, né? Nossa, vocês vão chegar ao 5º ano, vocês foram a base do projeto. E a gente consegue já colher alguns frutos desses alunos, né? O empenho, a participação, até mesmo dos responsáveis nesse processo também foi fundamental. A gestão participativa, isso também é um ponto que conta muito dentro desse projeto, porque você começa a ter acesso e ver que algumas coisas se tornam possíveis quando você tem o apoio, né, de uma gestão. E é o que acontece na Afonso Várzea também. E um outro ponto também que acredito que ajudou muito, né, nessa forma de multiplicar essa ideia foi a criação da função do professor articulador. Que é você. Que é o que eu sou, junto com um outro professor, Stevenson, lá na Afonso. A gente praticamente se tornou uma ponte, né, entre os professores da escola, a gestão da escola, a SME, né, o nível central, a CRE, né, e as outras bilíngues. Então, a gente tenta, mesmo em contextos diferentes, falar a mesma linguagem, tentar dar a mesma qualidade, né? Então, se você hoje vai no Complexo do Alemão, o cronograma, né, do ano da escola é parecido com o da escola que fica, digamos, na Pavuna, né? A gente tenta ali encontrar pontos que sempre... não, isso aqui funcionou na Pavuna. Testa aí no Alemão, será que vai funcionar? Deu certo. Tem como multiplicar para as demais? Tem. Então, assim, há essa comunicação. E isso, eu acho que agregou muito, muito para o crescimento do nosso projeto. E também para os nossos alunos que estão no 5º ano, eu acho que o marco... eles terem a chance, né, a oportunidade, que eu acho que a escola bilíngue é isso, é oportunizar, né, eu falo isso a todo momento, ter a chance de fazer um exame de proficiência internacional. Que é o exame de Cambridge. Isso é muito legal. Olha só, para você não achar que você ouviu errado, alguém no estúdio deixou o celular ligado. Você realmente ouviu um toque do celular enquanto a entrevista estava rolando. Mas a gente vai voltar para cá. Ela falou que foi quando? Dia 10? Dia 10 agora de novembro. Dia 10 de novembro. Teve o exame de certificação de Cambridge na escola. E esse exame de certificação, para você que não sabe como é que funciona, ele tem um padrão. E ele funciona da mesma maneira para a criança que está na África, na Índia, que está em outro país qualquer, independente Chile, da Brasil, independente da classe social, se é uma escola fora de área de risco ou em área de risco. Então, como é que foi preparar para esse exame? Porque ele tem umas nuances ali que a gente tem que seguir, né? Sim, sim. Lá, no caso, começou em 2014, né, a aplicação dessa prova. O primeiro ano, quando recebemos, digamos, esse presente, né, pensamos, como vamos fazer? E aí, a partir dali, começamos a planejar a forma de preparação desse aluno. Não só a preparação para o conteúdo da prova, mas a preparação em seguir os protocolos que Cambridge exige. Então, assim, quando recebemos o checklist, com tudo que tinha que ter e tudo que tinha que seguir, né, na escola, e adaptar, né, então... A distância entre as carteiras de 1,25 m, né? Entre os alunos, do centro da mesa para a outra mesa. O kit com as 10 cores que é exigida na prova, com lápis, borracha, apontador, tem que estar na mesa certinho para o aluno. Os murais, mesmo que estejam em português ou inglês, ou com cores neutras, todos cobertos. Não pode ter identificação visual nenhuma. Nenhuma, né? E o principal é transformar um ambiente com 547 alunos, né,
tentar o silêncio dentro para a prova. Então, o caminhar dentro da escola não podia fazer barulho algum. Até Agora, arrastar a cadeira era É possível. importante ela falar nisso porque, e aí eu vou pegar diretamente a experiência, a sua experiência Claro. na Afonso Várzea. É importante ela falar isso porque pensa uma escola inserida dentro de um complexo de favelas do Rio de Janeiro, que a gente não tem como esconder porque é público em todos os noticiários. Sim. A gente tem episódios constantes Sim. de violência e alta violência. Sim. E aí você passa a ter uma escola bilíngue nessa área. Você vai inserir essa criança numa cultura que, se a gente já tem uma pluralidade de cultura dentro da própria cidade do Rio de Janeiro, por uma questão de bairros, né? Sim. Você vai inserir essa criança numa cultura de um outro país. Então, não é um trabalho prazeroso, mas ele não é fácil. Inclusive, ele tem o apoio dos consulados, não é? Como é que é essa imersão da criança nessa cultura? Bom, essa imersão, como eu falei, conta não só com a participação do professor, no caso da língua adicional, mas também do professor em língua materna. Porque a criança começa a perceber que os dois lados estão buscando uma forma de inseri-lo dentro daquela nova realidade. Então, a criança fica assim, como é que eu faço? Para qual lado que eu vou? Né? Mas, assim, eles conseguem perceber que todo mundo ali está lutando para que ele consiga enxergar a diversidade, consiga entender as culturas assim diferentes. E com isso nós tivemos inúmeras visitas na escola, né? O consulado americano já esteve na nossa escola, da Nova Zelândia. Tivemos uma parceria do consulado do Brasil no Canadá, em Vancouver, e ajudou muito, né, nessa troca, né, de experiência com as crianças de lá, com as nossas crianças do alemão, eles compreendendo a realidade das nossas crianças e, ao mesmo tempo, curiosos, né, entender, nossa, como vocês conseguem, né? E, assim, é um ganho, né, pra gente. E o principal, que eu acho que auxilia bastante, é quando o responsável desse aluno, no caso, a comunidade escolar, consegue fazer parte desse processo. Então, quando a gente chama esses responsáveis na escola, né, para falar, olha, a escola agora vai ter a prova, né, olha, vamos receber uma visita, a gente percebe no olhar dos pais que a gente está dando importância àquilo ali, que aquilo ali vai ter um bom fruto pro filho, né? E eu achei engraçado, porque a gente estava conversando antes e ela falou assim, veio o período de férias. Aí o pai falou, vou fazer o quê com essa criança agora que quer assistir televisão em inglês? Não quer, né? Vai lá e tira o português da televisão, quer assistir em inglês. Vou fazer o quê com essa criança aqui? É verdade. E aí você deu até uma ideia ótima, né? Na época, o teleférico ainda funcionava. Aí o pai falou, como é que essa criança vai ficar falando inglês? Eu vou ficar com ele preso aqui nas férias em casa. Ele vai ficar falando, ele quer me ensinar o que ele aprende na escola. O que eu faço? Eu, às vezes, fico quieta, só ouvindo, porque eu não sei como lidar. Eu falei, mãe, olha só, você tem o teleférico do Complexo do Alemão, né? Então, a senhora não anda? Não, eu ando, claro. Eu falei, então, sempre tem visitas. A senhora junto com o seu filho, a senhora pode conversar, deixar o seu filho tentar se expressar com o turista, a senhora ali acompanhando e tal. Ela, e a televisão? Eu falei, deixa ele assistir o filme assim, o desenho animado. Aí ela, ele tá assistindo, aí ele começa a falar as cores em inglês, aí eu falo em português, ele não aceita, ele quer inglês. Aí eu falo... Aí depois eu falo nos dois idiomas. Aí ele fala inglês e português, ou então... E assim, isso quando a gente recebe esse depoimento, é um ganho. Porque a gente percebe que o aluno não quer só utilizar aquilo na sala. A gente está transformando ele em um cidadão global. Né? Ele quer... Isso é extremamente importante. A gente já está com o tempo já estourando da live, mas eu queria que você falasse bem rapidinho para a gente dessas competições que vocês fazem. Claro. Spelling Bee. Sim. Nós temos a competição do Spelling Bee, que é o Soletrando, que foi a nossa primeira competição, foi algo experimental e que hoje ganhou, assim, um espaço muito grande, tanto que nessa última segunda-feira nós tivemos finalmente a nossa disputa entre as bilíngues, né, lá na Escola de Formação Paulo Freire. Então, todas as bilíngues concorreram, né, e também tivemos das regulares, que nós conseguimos multiplicar isso para as escolas regulares, né. Depois, o Spelling Bee, como são para alunos de 4º e 5º ano, nós pensamos, e as crianças da educação infantil ao 3º ano? Então, em 2014, tivemos a ideia de criar o Name It, que é uma outra competição que estimula a criança também, né? Uma outra estratégia, um outro elemento
né, como uma forma de aprendizagem. E aí o Name It, a criança tem a figura projetada e ela precisa identificá-la em inglês, né? Tudo em inglês. E fora isso, já tivemos torneio bilíngue, onde o aluno não podia, durante a disputa, né, a torcida ficava em silêncio para prestar atenção se o jogador estava falando em português, porque se ele falasse português ganhava falta, né? Olha isso. E tivemos campeonato de cheerleaders, que era de líderes de torcida também. Tivemos peça teatral, Romeu e Julieta em Complexo do Alemão, né? Adaptamos, porque na época Shakespeare completava 450 anos, então a gente utiliza sempre um tema anualmente como culminância, né? E aí transformamos, né, para a realidade deles, para aproximar, né, aquela literatura para a realidade deles. Então, digamos, ao invés de fazer um baile de máscara, foi um baile charme dentro do Complexo do Alemão. Então, transformamos aquilo ali. Olha que interessante. Se você quiser saber mais, é porque já estouramos o tempo, não tem como. Pergunte, coloque seus comentários aí nos posts, a gente vai responder. Né? A professora também está disponível para as respostas aí de vocês que acompanham a gente. Eu quero muito agradecer a sua participação, Glaucia, aqui no #Educa. E a você que acompanhou, até a próxima. Obrigada.